Olá pessoal, Evandro Barros aqui direto do IOPEX, dando continuidade aí à nossa série sobre gestão. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre 10 grandes erros que muitos empresários, muitos gestores cometem nos seus negócios e nos seus projetos. Então, roda a vinheta aí, vamos lá! Então vamos lá, gestão, um tema muito importante para muitos líderes, muitos donos de empresas, muitos gestores de projetos, a gente que lida aí na área de serviço, que já atua na produção, a gente que tem uma empresa ou a gente que gostaria de ter uma empresa, vai lidar, se já não lida, com certeza vai lidar com esse tema de gestão. E eu gostaria de falar aqui sobre as 10 grandes falhas ou os 10 grandes erros que muitos empresários cometem ao lidar com esse tema de gestão no seu negócio ou no seu projeto. O primeiro deles é não entender de processos. Por que processos é tão importante para uma empresa? Uma empresa está calcada aí em dois pilares, né? Processos e pessoas. Muitas pessoas começam um projeto, começam um negócio sem entender quais são os principais processos que ele vai precisar gerir nesse negócio e se o negócio já existe, quais são esses processos e como é que esses processos vão funcionar. Por quê? Porque é através de uma gestão bem feita por processos, e eu já expliquei isso no outro vídeo, né? A diferença entre gestão de processos e gestão por processos. A boa gestão por processos feita na sua empresa, feita no seu negócio ou no seu projeto, vai fazer com que com certeza você tenha melhores resultados. Então, entenda de processos, entenda de mapeamento, entenda de fluxo, de passo a passo, para que você consiga tirar o melhor dos processos do seu negócio e trazer resultados de acordo com o que você necessita. O segundo erro é não entender de fluxo. Quando a gente fala em processo, a gente fala em passo a passo. Acabou aquela ideia, né, de entender processo ou departamento ou área. Algumas empresas e alguns gestores ainda trabalham naquele modelo funcional e hierárquico, que cada área tem o seu gestor ou cada área tem a sua atividade de maneira isolada, né? Hoje em dia a gente trabalha por processo porque a gente gosta de trabalhar com fluxo, e não entender fluxo é não entender o passo a passo dos processos. Isso é muito importante, porque entendendo o passo a passo dos processos, primeiro mapeando, depois analisando, depois conseguindo fazer as melhorias, né? Enxergando principalmente onde é que estão esses desperdícios nesse fluxo, nesse passo a passo do seu processo, você vai conseguir verificar quais atividades agregam valor, quais as que não agregam valor para você fazer as suas melhorias. Afinal, é papel do gestor atuar junto às pessoas nos processos para fazer as melhorias de forma que essas melhorias tragam os resultados que o negócio precisa ou que o projeto precisa. Então, não entender de fluxo, nem entender de mapeamento de fluxo, nem entender como fazer melhorias enxergando os desperdícios é uma grande falha, você vai ter que trabalhar nesse sentido. O terceiro grande erro é você não ter os seus processos padronizados. Isso é muito importante. Por quê? Porque é a partir da padronização que os seus processos vão começar a ter uma certa estabilização. É a partir da padronização que você vai conseguir mais produtividade, que você vai conseguir treinar as pessoas. Afinal, como dizem os japoneses, onde não tem padrão, não tem melhoria, não tem kaizen, não tem uma forma, né, de melhorar em cima de algo que eu não sei qual é o mínimo padrão possível para poder avaliar se aquele método é melhor do que aquela forma e assim por diante. Então, trabalhe na padronização dos seus processos, porque é a partir de uma padronização que você vai conseguir obter mais resultados aí no seu negócio. O quarto grande erro é você não ter indicadores do negócio desdobrado para os processos. Isso também é muito importante. Por quê? Porque a partir desse pelo menos 2 níveis de desdobramento que você vai olhar uma meta, conseguir colocar um indicador. O indicador é algo que você consiga medir aquela meta com o passar do tempo, tanto semanalmente, mas principalmente mensalmente, de forma que você consiga analisar os resultados e saber quais as ações que você deve tomar para chegar aonde você deseja. Então, se você tem um indicador que você mede mensal, por exemplo, faturamento mensal ou uma receita de X mil reais por mês, como é que você desdobra esse indicador para os processos, por exemplo, de vendas, se você tem mais de um vendedor para alcançar aqueles X mil reais por mês?
Então, uma meta macro precisa ser desdobrada para as metas dos processos e você ter indicadores para medir isso daí. Vá por mim que isso funciona e vai trazer muito resultado para você. O quinto grande erro é você não ter uma sistemática de gestão onde você possa acompanhar o fechamento diário, o fechamento semanal e o fechamento mensal. Isso é muito importante, né? Isso está inclusive dentro do que eu chamo hoje de ciclo da excelência. Quando eu consigo desdobrar o ano em meses, o mês em semanas e a semana em dia e poder fazer o link desses fechamentos, a gestão fica muito mais fácil. A amarração dos números, das metas, de como eu vou medir, de como eu vou gerir processos e pessoas, fica muito mais fácil. Então, desenvolva uma gestão padronizada onde você consiga verificar, né, e conseguir analisar esses fechamentos diário, semanal e mensal para que você consiga fazer esse ciclo girar e fazer os seus fechamentos darem resultados para você na direção que você determinou para o seu negócio ou para o seu projeto. O sexto grande erro tem a ver com gestão visual. Muitas vezes eu vou em algumas empresas, converso com alguns empresários, converso com alguns gestores de projetos, por exemplo, uma obra, e aí eu pergunto, como é que você faz a sua gestão, tanto do dia a dia, quanto da semana, quanto do mês? E aí ele fala, tá aqui, na minha cabeça. Eu sei o que está acontecendo, eu sei quem está fazendo o quê, ou ele responde, as informações estão no meu computador. Não que isso esteja certo ou errado, mas existe uma forma melhor de se trabalhar, que é trazer para a sua gestão visual, ou seja, colocar na parede, colocar em algum local, e a gente chama esse local de sala de guerra, né? OBEA, ou War Room, que é uma sala onde você vai ter aí as ferramentas adequadas para fazer essa gestão. Justamente ferramentas importantes, por exemplo, como o Canvas, o funil de vendas, como um Kanban de controle da rotina, ferramentas que tragam base para você tomar a decisão certa, indicadores que você consiga analisar de maneira rápida como é que está indo o seu dia a dia, controle de produção, algum mapa que você consiga fazer a detecção de quem está fazendo o que naquele momento, gerindo ou tocando uma certa atividade. Enfim, existem dezenas e mais dezenas de ferramentas que a gente pode montar numa sala de gestão, mas não confunda gestão ou quadro de gestão, onde você põe lá o aniversário dos colaboradores ou de clientes, um recadinho, uma foto, alguma coisa assim, com gestão visual. Um quadro na parede que tem certas informações, ele não é um quadro de gestão visual, ele é um quadro informativo. Ter uma gestão visual é ter um ambiente onde você consiga utilizar daquelas ferramentas que estão lá na parede para você tomar decisões, resolver problemas, olhar aquilo que você precisa efetivamente gerir para fazer esse ciclo diário, semanal e mensal funcionar, ok? O sétimo grande erro tem a ver com as pessoas. É você não avaliar o perfil comportamental dos seus colaboradores e aí não saber qual colaborador serve, né, enquanto perfil para fazer qual atividade. A gente erra, né, muitas vezes contratando pessoas sem avaliar o perfil ou acreditando que aquela pessoa tem um perfil para fazer aquela atividade. A gente sabe, né, que existem 4 perfis aí e esses 4 perfis padrão que existem, todos nós seres humanos estamos encaixados em um ou mais de um desses perfis e aí é muito importante que você, tanto ao contratar quanto ao designar, né, mexer as suas cadeiras para você designar funções, saber o perfil desse colaborador e quais são as atividades que você está dando para ele. Por quê? Porque por mais que você trabalhe no processo, e eu vejo muitos empresários, muitos gestores trabalhando duro para padronizar os processos, descrever, mapear, você chega no nível de padronização, você vai treinar aquele colaborador, só que ele não tem o perfil adequado para fazer aquela função. Então não vai bater aquilo que você está pretendendo para o processo com aquilo que a pessoa pode entregar. Então seja mais assertivo, peça um apoio de alguém que trabalhe com coach, com um psicólogo, alguém que consiga fazer uma avaliação de perfil comportamental para que você não cometa esse equívoco de colocar uma pessoa que não tem um perfil para aquela determinada função. O 8º grande erro é você não ter com seus colaboradores um acordo de metas e uma avaliação de desempenho onde você consiga avaliar os seus processos, os resultados que os seus colaboradores estão entregando.
A gente, né, por falta de tempo, por desconhecimento, por uma série de temas e inclusive desculpas, a gente acaba procrastinando e deixando sempre para depois aquilo que efetivamente é mais importante para o negócio, que são as pessoas. As pessoas, elas querem ter metas, elas precisam ter, né, objetivos a serem traçados para que elas consigam seguir em cima dos processos que elas precisam fazer. E se você quer ter resultado, você vai ter que ter com seus colaboradores um acordo de metas. O que você precisa fazer, né, o que estava previsto aqui dentro da sua função, para que de tempos em tempos, isso geralmente pode ser feito de 6 em 6 meses, tem empresa que faz de 3 em 3 meses, a gente, né, varia muito isso daí, mas para que você avalie os resultados e consiga dar um bônus, dar um aumento, dar um curso, enfim, bonificar o seu colaborador. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, de receber um aumento, de saber que está evoluindo na carreira. Para eu saber que eu estou evoluindo, primeiro eu preciso saber o que a empresa precisa de mim, né? Quais são as atividades que fazem parte daquele cargo, se eu estou desempenhando bem ou não, e para as atividades que eu não estou desenvolvendo bem, eu ser avaliado de tempos em tempos com um feedback muito sincero e honesto para eu conseguir dar um passo de cada vez e aí poder ajudar a empresa, entregar aquilo que ela precisa e também ter bons resultados enquanto colaborador. O nono grande erro também tem a ver com as pessoas. Depois que você trabalhou com as pessoas o perfil comportamental, depois que você fez com ela, né, tem a descrição do cargo, depois que você tem aí a avaliação de desempenho, um acordo de metas adequado, você vai precisar ter uma matriz de qualificação. Se você não tem uma matriz de qualificação para ver os gaps, né, se você quer que aquele colaborador X desempenhe uma função daquela forma, você vai precisar ter uma descrição desse cargo, né, dessa função, e saber que aquele colaborador ainda não está apto a fazer tais e tais coisas dentro daquela função, e são exatamente essas coisas que eu vou precisar treinar. Então, desenvolva uma matriz ou peça um apoio externo para desenvolver uma matriz de qualificação onde você consiga ver os gaps para você gerir esses gaps. Você só vai saber se aquele colaborador está rendendo exatamente aquilo que você precisa se você conseguir apoiá-lo a completar esses gaps o mais rápido possível, porque você quer performance, você quer desempenho naquele processo, naquela atividade. Então, apoie os seus colaboradores, treine-os, tenha uma matriz de qualificação bastante detalhada e adequada para você tanto incentivar os seus colaboradores quanto treiná-los, qualificá-los e deixá-los 100% aptos a desempenhar ter um melhor desempenho aí nos processos que você possui dentro do seu projeto ou do seu negócio. E o 10º grande erro, né, eu peguei aqui uma listinha que ficou razoavelmente grande aí de alguns erros que eu vejo pessoas, gestores cometendo nos seus negócios, nos seus projetos, e esse com certeza é meio que unânime, eu deixei para o final de propósito, que é você não ter um cuidado muito especial com a parte financeira do seu negócio ou do seu projeto. Você misturar conta física com pessoal, você não fazer uma gestão adequada do seu fluxo de caixa, enfim, assuntos que estejam ligados às finanças do seu projeto ou do seu negócio. Faça um curso, procure um apoio externo, desenvolva ferramentas que possam te trazer a melhor informação possível. Porque afinal de contas, se você não tem uma ONG, né, se você tem um negócio, tem um projeto, você vai ter a necessidade de ter resultado financeiro. E como é que eu quero ter um resultado financeiro se eu, primeiro, não entendo de finanças, né? Não tenho, por exemplo, um bom contador ou um bom apoio de um bom gestor de um projeto que cuide das finanças desse projeto corretamente, e também você como empresário, você como gestor, não sabe analisar essas finanças de forma a tomar a decisão correta. Invisto dinheiro, estou gastando demais, minhas despesas estão altas, estão baixas, como é que estão as minhas metas de receita, o que eu preciso fazer para aumentar essa receita ao longo das semanas e dos meses, enfim, fazer uma boa gestão financeira é crucial para qualquer negócio, é crucial para qualquer projeto. Então, aquelas pessoas, aqueles empresários, aqueles gestores que não têm conhecimento, não estão dispostos, ou estão procrastinando aí, deixando de aprender pelo menos um pouco, né, sobre finanças, sobre contabilidade, para que você consiga gerir essa parte financeira da sua empresa da forma adequada, está perdendo uma oportunidade, inclusive, de fazer mais dinheiro, porque
É analisando as suas finanças que você vai poder reduzir custos, aumentar produtividade, dar as metas corretas para as pessoas, verificar nos seus processos onde estão os verdadeiros desperdícios, os gaps de melhoria, poder inovar comprando algo, né, investindo em algo para a sua empresa, para o seu projeto, enfim. Cuide muito bem das suas finanças. Então, era isso por hoje, pessoal. Espero que esses 10 temas tenham aberto aí um pouquinho mais a mente de vocês. Cuidem para que vocês não cometam esses grandes erros aí no seu negócio, no seu projeto, porque você com certeza vai ter muito mais resultado. Eu fico por aqui, espero que você possa nos dar uma força aí compartilhando esse vídeo. Se você não inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí, clica no sininho para você receber sempre uma notificação aí automática. Quando a gente liberar um vídeo, você recebe uma notificação dessa divulgação dos nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.